Nos séculos XVI e XVII, Pernambuco recebeu milhares de judeus que fugiam da Inquisição. Desde os primeiros momentos da colonização, fizeram-se presentes identificando-se como cristãos novos, mas praticando secretamente o judaísmo. Em pouco tempo, Olinda se tornaria o grande centro de criptojudaísmo no Novo Mundo. Em 1630, quando os holandeses invadem a capitania do açúcar, os judeus recém-chegados de Amsterdã se unem aos antigos descendentes de cristãos novos para formar uma comunidade pujante no Recife, erguendo a primeira sinagoga pública do continente americano. Acerca dessa longa história judaica no Nordeste, são muitos os segredos ainda por serem desvendados. Hoje, o professor e escritor Jacques Ribemboim, membro do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano e da Academia Pernambucana de Letras, apresentará episódios poucos conhecidos, mostrando que a participação israelita na etnografia brasileira é bem maior do que poderíamos supor. Obrigada, Jacques, por estar aqui com a gente, e eu passo o microfone para você. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecer esse honroso convite, fiquei muito feliz com a iniciativa do Moisés Fux, muito obrigado, Moisés, agradeço a equipe toda que se dedica a essa série tão extraordinária, tão importante e tão preciosa que são as Segundas Intenções, mostrando esse universo judaico, seja no Nordeste, no Brasil, no mundo, as relações com Israel, o Joelson Zuchen, né, o Zuchen, Márcio Grossman, Alberto, né, o Beto Botler, a Suzana Benesbi, muito obrigado, Suzana, por essa apresentação, e também a edição que é feita a posteriori por Samuel Gorberg. Olha, gente, hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde do que o normal, não é? E tivemos uma concorrência aí de público, né, com outras entrevistas, e aí a gente preferiu adiar um pouquinho para não prejudicar o concorrente, né? Mas, enfim, eu acho muito oportuna esse bate-papo, esse debate hoje nosso aqui, em torno desta presença histórica dos judeus em Pernambuco. E eu vou fazer também uma apresentação em PowerPoint, mas eu queria desde já deixar claro que aqui a gente vai tratar um Pernambuco conceitual. Não é exatamente essa tirinha de terra, esse território que hoje corresponde ao estado de Pernambuco, mas um território genérico, sem contornos definidos, que se inicia desde os primórdios do descobrimento e que vai recebendo muitos e muitos cristãos novos da Península Ibérica e que está assim, no cerne do desenvolvimento econômico, social, daquele princípio de colonização europeia aqui no Brasil. Então, esse é o tema de hoje, Pernambuco e Sefarditas de Portugal, desvendando segredos. Nós vamos ver que há segredos que estão sendo desvendados e há segredos por serem ainda desvendados. É um período da história brasileira em que ainda há pouca documentação, a gente tem que reunir, né, uma enormidade de peças e montar o quebra-cabeça, um grande número de peças, e montar um enorme quebra-cabeças para poder ir descobrindo, né, o quão significativa foi a presença judaica nesses primórdios da colonização. Isso iria para muito além do que podemos imaginar. Desde já eu queria deixar claro isso. Como eu estava falando, né, repetindo, a gente, quando fala de presença judaica em Pernambuco, a história dos judeus de Pernambuco, a gente está se referindo a judeus e cristãos novos de uma forma geral, e é um Pernambuco conceitual. Isso é muito importante para que a gente não fique retendo, né, o pequeno território, relativamente pequeno, do estado de Pernambuco, essa estreita faixa que hoje compõe o estado de Pernambuco, mas imaginemos um território mais amplo, de contornos indefinidos, que se manteve, não é? Cujas populações vão se irradiando a partir de Olinda, mas sempre mantendo ligações políticas, administrativas, jurisdicional, econômicas, culturais, eclesiásticas, né, a esse centro, a essa ubiquidade olindense daquele período. A pujança de Olinda era muito grande, mais tarde o Recife vai se desenvolver, a gente
né? Vai ver que isso vai acontecer a partir da chegada dos holandeses, muito tempo depois, mas por 130 anos o Recife era um porto, um amontoado de cabanas, nada que rivalizasse a pujança de Olinda. Ali, sim, acontecia a vida comunitária judaica, que se tornaria, como já falei, a mais importante e a mais ativa em todo o Novo Mundo e que, portanto, né, este primeiro ponto a ser levantado é que Pernambuco ele é o receptor, ele está num papel central no deslocamento do judaísmo do continente europeu, do velho mundo para o novo mundo que estava sendo descoberto. Eu lembro que a grande parte do novo mundo era território, eram colônias divididas, claro, todo mundo sabe disso, entre os reinos ibéricos, que são, inclusive, as primeiras monarquias, os primeiros estados modernos que vão se formar na Europa continental, Portugal e Espanha. Então, somente para... não é? Hoje nós temos um público significativamente amplo e, às vezes, fica alguma dúvida sobre a terminologia, né? Nem todos são obrigados a já conhecer, serem iniciados na linguagem mais técnica. Por exemplo, judaizante é qualquer pessoa que pratica o judaísmo, de modo oculto ou não. Geralmente, a gente atribui a atividade judaizante ao caso do judaísmo secreto, mas, em princípio, judaizar significa praticar o judaísmo, seja de forma secreta, dissimulada, seja de forma franca ou aberta. O cristão novo é o judeu convertido ao cristianismo, né? Normalmente ao catolicismo, em países como Espanha, França, mas, sobretudo, particularmente Portugal. Então, quando a gente não falar mais nada, se falar somente de cristão novo, vamos subentender que é o cristão novo convertido em Portugal, uma grande conversão forçada que aconteceu em 1497, portanto, ainda em um período, alguns anos antes até mesmo do achamento do Brasil pela frota cabralina. O termo criptojudeu se refere ao judeu novo que pratica secretamente o judaísmo. Por isso que a gente fala que Olinda foi o grande centro de judaísmo, tá, nesses primórdios da colonização. Mas como era um judaísmo às escondidas, sob a égide da Inquisição, seria tecnicamente mais correto, mais oportuno a gente se referir a uma atividade criptojudaica. Da porta, né, visivelmente, a turma às vezes ia para a igreja, para a missa, etc., mas se organizavam dentro das casas para guardar o Shabat, para guardar as práticas judaicas e as orações, inclusive, semanais, e nas grandes festividades, geralmente se reunindo em pontos estratégicos, como veremos mais adiante, né, um ponto de convergência foi o engenho Camaragibe, né, de Branca Dias, de Diogo Fernandes, o casal que liderou a comunidade de Olinda, e um engenho que até hoje permanece existindo, não é? Na periferia do Recife. O termo marrano não tem muita diferença com o cristão novo, né? O criptojudeu é o cristão novo que pratica secretamente o judaísmo, mas o marrano tinha uma conotação pejorativa no início, né? Ele era associado à figura do cerdo, do porco, do suíno. Hoje não. Hoje muita gente se orgulha de ser marrano ou de ser descendente dos marranos, simplesmente se referindo à descendência ou à ascendência cristã nova. É provável até, não é? Vemos aqui que a palavra derive do hebraico, maranus. Maranus seria o forçado de forma amarga, se referindo aos conversos. Então, a gente já está sabendo, não é? Todo mundo nivelou, judaizante, criptojudeu, cristão novo, marrano, não há muita diferença entre eles, mas cada qual com sua sutileza serão termos empregados aqui e ali ao longo dessa nossa fala hoje. Eu falei, o que é que tem de especial nesse judaísmo pernambucano? Tem muito, muito de especial, muito mais do que a gente pode imaginar a princípio. Primeiro, porque começa, não é? Como já falei, o judaísmo no Novo Mundo a partir daqui, dessa condição de ubiquidade, não é? Que Olinda mantinha nesses primórdios.
desde o comecinho, em 1502 ainda. Veja que só o Brasil tinha sido achado, oficialmente pelo menos, há 2 anos. E entre 1502 e até a chegada do donatário, o Brasil é dividido em capitanias hereditárias em 1534. E o Duarte Coelho, donatário de Pernambuco, chega com sua família em 1535, trazendo muita gente, inclusive acompanhado de cristãos novos. Então, esse primeiro momento de presença judaica, e aí eu volto a dizer, a importância do judaísmo pernambucano não está só no pioneirismo, mas pela diversidade de momentos. A gente teve o momento madeireiro, a ponto da Bois de Pernambuco, né? O pau-brasil, nessas origens, era chamado como pau de Pernambuco, né? Principalmente pelos franceses. É verdade que os portugueses e os ingleses preferiram pau-brasil e Brazil Wood, mas no continente europeu era bem mais conhecida a madeira de Pernambuco, Le Bois de Pernambuc. E esse Pernambuc tem associação, sim, a Fernando de Noronha, ou a Fernão de Noronha, ou Fernão de Loronha, Fernandes Noronha, as variações são muitas, mas quando alugou o Brasil, leia-se, Pernambuco e cercanias, ao rei de Portugal para a obtenção do monopólio da extração da madeira do pau-brasil, da madeira de Pernambuco, a tal da Bois de Pernambuco, não é? E Fernão de Noronha, ele nunca veio, inclusive, no Brasil, é bom que se frise. Não pode pensar ingenuamente que o milionário que financiava, né, à frente de um consórcio poderosíssimo, representante dos Fugger na Península Ibérica, e que financiava os tronos iberos, ele poderia se ausentar dos negócios na Europa para a travessia do Atlântico naquela época. Né? Muita gente sequer voltava quando partia. Era uma viagem muito arriscada, muito demorada, de meses para ir e voltar. Então, Fernando Noronha, a rigor, não veio ao Brasil, mas deixou sua marca, porque a sua empresa, que durante pelo menos 2 décadas vai explorar o pau-brasil e consegue, do rei de Portugal, uma capitania marinha, digamos assim, e precoce, em 1504. Veja que a divisão do Brasil em capitanias hereditárias vai ser em 1534. Eu não quero encher vocês com muitas datas e anos, mas é preciso a gente se situar. O Brasil vai ser dividido em capitanias em 1534. 30 anos antes, Fernando Noronha, sem ter vindo ao Brasil, recebe do rei de Portugal essa concessão, a capitania do mar, o arquipélago, a ilha de Fernando Noronha, que passa a ser assinalada nos mapas desde então como Ilha de Fernão de Noronha. E até hoje, né, permanece com esse nome. No continente, os índios, que era a mão de obra de então, cortavam a madeirinha, o pau-brasil, a boa de Pernambuco, a madeira de Pernambuco, o pau de Pernambuco, e embarcavam essa madeira num porto, que o recifense conhece bem a área do Canal de Santa Cruz, fica entre os municípios de Igaraçu e Itamaracá, na Grande Recife, ou no Grande Recife, e esse local de embarque era uma boca de rio, uma embocadura, um porto, onde as naus ficavam aguardando a chegada da madeira e de outros produtos. Né? A turma gostava de exportar daqui do Brasil, de levar do Brasil não só madeira, mas havia também outros produtos, né, que rivalizavam assim, em termos de sucesso lá no continente europeu, conseguindo uma cotação boa, uma alta lucratividade, que eram os papagaios, os macacos, né, as peles, as madeiras em geral. Os índios traziam a mercadoria para o porto, ou a Boca de Fernão. Boca de Fernão, essa expressão dita pelos índios, se transforma em Pernambuca, porque o índio não tem, os índios indígenas não tinham a fonética do F, ele se transformava em P. Então, Fernão se transforma em Pernão. E também, nas línguas brasílicas, havia essa inversão. A coisa possuída vinha depois da figura do possuidor. Então, Boca de Fernão, pelos índios, essa expressão era dita como Pernambuca. Não preciso dizer, então, que a origem do termo Pernambuco, ele próprio guarda, né, encerra em si mesmo um nome, uma alusão
a um cristão novo, né? Coisa que eu não falei aqui, eu não frisei, é que Fernão Noronha, ele próprio, era um cristão novo. Então, você vê como está, né? Desde as origens, até o próprio nome de Pernambuco vem de um cristão novo. E Fernão de Noronha ajudou muito na vinda de algumas famílias para o Brasil. Inclusive, se diz que, secretamente, ele custeava os gastos da viagem, etc., nesses primórdios. Eu não vou me ater muito ao ciclo da madeira judaica, ele é relativamente breve, um pouco mais de 30 anos, mas a gente vai falar um pouquinho mais do segundo período, e volto a dizer, essa diversidade de períodos, né, na presença judaica em Pernambuco, é o que dá o tom de especialidade a essa história local. Pernambuco teve o judaísmo do período da madeira, teve o judaísmo do período holandense, teve o período do judaísmo holandês, quando os holandeses invadem Pernambuco e permanecem em Pernambuco e no Brasil holandês por 24 anos. Depois da expulsão dos holandeses, tem um período que eu chamo, eu até estou para lançar um novo livro chamado História dos Judeus de Pernambuco, um livro relativamente volumoso, ainda estou com somente o protótipo, ainda não foi lançado, deverá sair pela editora CEP, aqui do estado de Pernambuco, é que depois da expulsão dos holandeses, a gente vai ter esse hiato de judaísmo comunitário. Não é que não tenha havido judeus nesse Pernambuco conceitual, mas a atividade comunitária é muito pequena. Aqui e ali a gente ouve falar também na Paraíba, no livro está tudo contado, mas assim a gente pode dizer que, em relação aos outros períodos, esses longos 200 anos, ou 200 e poucos anos, que vão da expulsão dos holandeses, em 1654, até as grandes imigrações mais recentes do século XX, majoritariamente ashkenazita ou ashkenazi, esse longo período é mais um antiperíodo em termos de prática comunitária. E aí a gente chama de hiato de judaísmo, deveria constar com mais preciosismo, hiato de judaísmo comunitário dos séculos XVIII e XIX. Finalmente, o quinto período, o judaísmo contemporâneo, que aí é parecido com, né, mutatis mutandis, em uma dimensão, claro, bem menor, com o que aconteceu com São Paulo, Rio de Janeiro, com a chegada majoritária de ashkenazes do leste europeu, e que, portanto, hoje nós não vamos falar desse número 5 e também não vamos abordar o número 4. Fica aqui o registro e, principalmente, a gente ter a noção dessa história como um todo. Eu acho que essa figura ajuda muito até em termos de dar o tamanho de cada período, e apesar de aparecerem aqui duas estrelinhas, dois Magen-Davis, né, aqui mostrando o primeiro apogeu e o segundo apogeu, o primeiro apogeu no judaísmo holandês e o segundo já no período contemporâneo, e apogeu porque as comunidades conseguem ter suas sinagogas, cemitérios, escolas, suas instituições amadurecidas, enquanto nos demais não se conseguia ter porque havia, né, a presença da Inquisição, a cobrança de um cristianismo para aqueles conversos. Apesar das estrelinhas estarem nesses dois blocos, e vejam que o judaísmo holandês é o menorzinho, né? 24 anos. A gente tem o ciclo da madeira judaica, o período, né, da Bois de Pernambuco, essa madeira, a exploração de madeira por Fernão de Noronha e a vinda desses primeiros sefarditas, judeus da Península Ibérica. Aliás, eu acho que todo mundo está familiarizado, né? Eu vejo que o público, em grande parte, já é iniciado, mas o mundo judaico é dividido não só em dois grandes grupos étnicos, existem diversos outros, mas eu diria que os maiores são, né, o grupo dos Ashkenazes e o grupo dos Sefarditas, Sfaradim e Ashkenazim. Os Sfaradim, aqueles procedentes inicialmente dessa grande região que seria a Península Ibérica, embora biblicamente Sfarad não seria exatamente a Espanha ou a Península Ibérica, mas Isaac Zexon, por exemplo, ele lembra que logo após, né, a conquista, a queda de Jerusalém frente aos babilônios, há uma evasão de judeus para Sfarad da época, que era, na verdade, a Turquia,
E talvez o termo Bósforo, né, o Bósforo, tenha seja uma derivação de Besfarado, ou Basfarado, aquele canalzinho, né, de Istambul que separa a Mármara do Mar Negro. Então veja que até a noção de Ocidente, né, foi mudando desde o período da Bíblia, à medida que o mundo, né, ia criando novos contornos ao Oriente, ao Ocidente, rumo ao Finisterra, né, de Portugal e de Espanha. E esse Sfarad bíblico, ele se desloca até atingir o que nós conhecemos hoje, que é Portugal e Espanha. Então, os sefarditas são esses judeus que vêm da Espanha e de Portugal. Todo mundo sabe que 1492, esse ano fatídico, tanta coisa acontece, né? Em 1492, a descoberta da América pelo genovês Colombo, né? A queda de Granada, a unificação plena da Espanha, mas essa catástrofe que foi a expulsão dos judeus da Espanha, em 1492. E 5 anos, os judeus fogem para Portugal, e 5 anos depois, o rei Dom Manuel, né, convencido pelos sogros, que eram os reis da Espanha, ele também faz o mesmo, ele repete o que os sogros fizeram na Espanha e expulsa também os judeus de Portugal, 1497. Agora, Dom Manuel deu uma flexibilizada de última hora e ele percebeu o que significava, né, a saída desses judeus. Se estima que de autor para autor, alguma coisa entre 100 mil e 300 mil judeus estavam em Portugal, incluindo aqueles que vieram da Espanha. Isso é um contingente imenso, né, para a demografia da época, para a população de Portugal da época, era coisa como 30% ou mais da população total. Dom Manuel viu que iria perder, né, muito com a saída dos judeus, e aí decide converter todo mundo na marra, né? Dizem que no próprio caso de Sodré desceram os padres benzendo, jogando água benta e transformando todo mundo de uma hora para outra em cristão, em católico. E aí surge essa figura do cristão novo, vai ser muito perseguido, hostilizado, etc., na Península Ibérica, e que será alvo, sim, não é, da Inquisição, quando ela surge oficialmente em 1537. Eu queria só que vocês entendessem o seguinte: quando o Brasil é descoberto, você tem aí dezenas, centenas de milhares de judeus desesperados para encontrar um lugar para onde ir. Claro que muitos se dirigem para o norte da África, para a França Atlântica, alguns vão bater na longínqua Turquia, mas a descoberta do Brasil criou uma alternativa, começa a povoar o imaginário daquela população desesperada. E por isso muitos vêm, então, nessas origens para Pernambuco. De início estão presentes no ciclo da madeira judaica, depois no criptojudaísmo olindense. No judaísmo holandês nem se fala, é quando os judeus de Olinda se unem aos novos sefarditas, né, procedentes da Holanda, e que tinham parentesco entre si, é claro. E esse ato de judaísmo em que há prática judaica, em que há uma assimilação lenta e progressiva do judaísmo, e eu diria até, e o judaísmo contemporâneo, mas eu diria que, apesar das estrelinhas, né, como eu estava falando, os apogeus terem acontecido durante o período do judaísmo holandês e no judaísmo contemporâneo, talvez os períodos mais importantes em termos de formação etnográfica da população nordestina tenha sido o criptojudaísmo holindense, este período aqui, e o hiato de judaísmo, esse período aqui, quando, né, a genética semita vai sendo transferida a uma multidão de famílias, uma multidão de costados, e sim a gente pode dizer que o Nordeste, as famílias do Nordeste, aquelas que estão radicadas no Nordeste há pelo menos 200 anos, eu não me refiro a imigrações recentes, final do século XIX ou século XX, mas a gente pode dizer que essas famílias mais antigas do Nordeste, elas todas, ou pelo menos a grande maioria, têm ascendência judaica, tem ascendência negra, tem ascendência indígena, tem ascendência portuguesa, disso bem o sabemos, mas faltava incluir a grande presença formadora dessa etnografia nordestina,
que seria a dos judeus. São esses 4 principais elementos que vão formar essa população, né, típica do Nordeste, muito particularmente a do interior, mas não só do interior, também da zona da mata, né, do Nordeste, também toda a costa nordestina, e que vai se espraiando, não só pelo litoral, mas se interiorizando também para outras regiões do Brasil, de forma que, né, hoje a gente sabe que o Brasil inteiro tem essa profunda e essa intensa herança cultural, genética, social, econômica desse judaísmo primitivo no sentido de primórdios, né, da colonização. Eu vou correr um pouquinho, tá bom? Senti aqui o horário, não estou vendo as carinhas de ninguém, estou só vendo aqui o gráfico e um único participante aqui na telinha do lado. Acho que vocês estão vendo os gráficos, as transparências e talvez a telinha com o meu rosto aí falando para vocês. Vou correr um pouquinho porque eu quero chegar nos finalmente aí bem importantes. A primeira coisa que a gente já absorveu é que esse Pernambuco conceitual, e que talvez fosse associado a um Nordeste pequeno, de Sergipe, digamos, ao Piauí, ele é fortemente receptor, né, dessas famílias cristãs novas, cripto-judaicas, cripto-judaizantes, né, que praticaram o judaísmo secretamente e que esse judaísmo foi se diluindo, né, claro, por dispersão, assimilação, casamentos com cristãos novos, com negros, com indígenas, que aconteceu, esses casamentos que aconteceram ao longo dos séculos. Os judeus vêm para Pernambuco no 500, né? A Europa estava toda em ebulição, né? A Europa estava aquela loucura completa, a formação dos Estados Nacionais Ibéricos, já falei sobre isso, Portugal e Espanha, vendo, né, no catolicismo o grande baluarte de unidade nacional, portanto, sem espaço para os demais. Né? Você tem Portugal com essa expansão ultramarina, onde os judeus também estavam engajados, mesmo antes do descobrimento, né? Na costa africana, as ilhas atlânticas, etc. Você tem na Europa uma reforma, né, protestante em curso, principalmente no centro e norte da Europa, e que, de alguma forma, não é, a Igreja Católica começa a se ver ameaçada e gera toda uma reatividade, que se convencionou chamar de contra-reforma, e nesse bojo, inclusive, a própria Inquisição, não é, católica. E mais adiante um pouquinho, a União Ibérica, né? A Espanha, aproveitando um vácuo dinástico, ele engole o trono português, né? E Portugal passa a fazer parte da Espanha, quer dizer, o Brasil inteiro, Pernambuco, durante 60 anos, de 1580 a 1640, fez parte, né, do reino espanhol, através dessa União Ibérica. E isso vai fazer, inclusive, com que os holandeses tenham interesse em atacar, invadir, tomar conta da produção açucareira, das fontes de açúcar, porque os próprios holandeses se viam em guerra contra a Espanha, e como o Brasil era Espanha, o Brasil, então, era a área inimiga dos holandeses naquele 1630. 1492 já falamos, expulsão dos judeus da Espanha. 1497, expulsão dos judeus de Portugal. E também, né, a conversão. Principalmente, a diferença básica entre o que aconteceu na Espanha e o que aconteceu em Portugal é que a Espanha conseguiu expulsar a maioria e uma minoria foi convertida à cristandade, ao catolicismo. No caso português é o contrário, né? No caso português ele converte a maioria e expulsa só uma minoria. Portanto, há diferença nas duas expulsões, embora os propósitos fossem os mesmos. 1536 chega oficialmente a Inquisição Moderna a Portugal, 1580 já vimos a chamada União Ibérica. Correndo agora. Período 1 já falamos, período da madeira judaica. E é muito bom a gente começar a se acostumar com essa ideia de que pau-brasil nem sempre foi pau-brasil. Né? No grosso da Europa era madeira de Pernambuco, era pau-Pernambuco, bois de Pernambuco. Tá? Eram os franceses que faziam comércio amplo, né, de contrabando, e mesmo a madeira que chegava oficialmente à Europa era distribuída pelos franceses com o nome de Bois de Pernambuco. Aliás, é uma madeira
cobiçadíssimo até hoje. Quem gosta de música sabe que os melhores arcos de violino são feitos de madeira de Pernambuco, pau de Pernambuco. Hoje em dia chama bois de Pernambuco, o F virou P. E que o Brasil, eu diria, o Brasil teve um dono por mais de 20 anos, e esse dono foi um cristão novo, Fernão de Noronha. Dá nome ao arquipélago, dá nome à capitania de Pernambuco, ao estado de Pernambuco. Então, já vimos essa parte. Aqui é só para ilustrar, né? E vocês veem aqui, ó, o nomezinho Pernambuco, né? Se vocês olharem, não tem nenhum outro nome, só tem nome de acidente geográfico. Os mapas de época eram mais interessados em nome de acidentes, né? Para situar os navegadores. Então, vocês veem os índios caçando, cortando madeirinha, preparando a madeira e levando a madeira para ser trocada, né? Pelos colonizadores, pelos europeus, pelo pessoal do Fernão de Noronha, em Pernambuco, na Boca de Fernão. O segundo período, também já estamos com a noção, o que é o segundo período do judaísmo pernambucano, esse período olindense. Olinda se torna o centro, a maior, não é que ela irradiasse esse judaísmo para as colônias espanholas, não, hispânicas não. Era o entorno desse Pernambuco colonial que tinha o seu centro, o epicentro de judaísmo em Olinda. Mas a dinâmica judaica, a comunidade judaica, a atuação judaica em Olinda foi a mais vívida em todo o Novo Mundo. Daí a transposição do judaísmo do Velho Mundo para o Novo Mundo ter acontecido por Pernambuco. E aí, esse período do criptojudaísmo olindense é o período, né, do ciclo, o início do ciclo do açúcar. Né? A comunidade olindense tinha de 20% a 30% da população da vila, né, era composta de cristãos novos. Não podia ser judeu. A pessoa não podia se declarar judia dentro de Olinda. Era domínio português, égide da Inquisição. Todos ali tinham que ser cristãos. Eram chamados cristãos novos. Secretamente praticando judaísmo. E muitos, né, vão lograr êxito, se tornar importantes mercadores, né? As relações de parentesco vão ajudar muito, tá? O crescimento dessas empresas familiares que tinham em Olinda o ponto de embarque de açúcar e um parentesco espalhado pela Europa, seja na recepção do açúcar, seja no refino, seja na distribuição. E também não só em Olinda, né? Olinda era o centro, mas havia comunidades organizadas em Itamaracá, em Igaraçu, em Goiânia. São hoje municípios conhecidos aqui em Pernambuco, né? Entre o Recife, entre Olinda e João Pessoa. E também o judaísmo que era praticado nos engenhos. Aliás, o meu pai, José Alexandre Redemoinho, eu gosto sempre de citá-lo, ele não está mais entre nós, ele escreve As Comunidades Esquecidas, justamente para chamar atenção para essas comunidades de Itamaracá, Igaraçu, Goiânia, para que a gente não fique imaginando que só havia a comunidade do Recife, do período holandês, ou a criptojudaica olindense, mas também em outros municípios houve comunidades judaicas um tanto esquecidas, né? Não fosse o trabalho pioneiro dele. Os judeus de Olinda faziam esnoga, é como se chamava, né? Fazer a sinagoga dentro de casa. E a principal sinagoga, não vou citar todas, a principal era de Diogo Fernandes e Branca Dias. Profissões encontradas, eu acho aqui muito interessante, porque a gente vai ver a diversidade de profissões, né, que eram arcadas e exercidas pelos judeus, diga-se, pelos criptojudeus, diga-se, pelos cristãos novos, que iam desde, né, calceteiro é uma espécie de pedreiro, até os senhores de engenho, coisa que na Europa era proibido, né? Claro, o judeu não podia ser proprietário de terras, aqui era permitido. Havia um certo beneplácito, digamos assim, uma complacência por parte do administrador da capitania, Duarte Coelho, e depois os seus sucessores, porque a necessidade de colonizar a terra era tão grande, que ninguém fazia muita questão. Se a pessoa estivesse judaizando ou não, fosse judeu, secreto, faziam vista grossa,
e até mesmo o clero, né, fazia essa vista grossa para permitir, é como se a colonização da terra fosse mais importante, ou o povoamento da terra fosse mais importante do que você sair catando criptojudaísmo, judaísmo praticado às escondidas. Ficaria num segundo plano em todos os sentidos. A principal meta para o rei de Portugal, para a capitania, para o donatário, era conseguir povoar a terra, até porque os franceses estavam bicando todo o nosso litoral. E por muito pouco, o Nordeste não se tornou colônia francesa. Aliás, diga-se de passagem, quem defendeu e retomou territórios aos franceses, os franceses já ocupavam quase tudo, Itamaracá, Paraíba, o Maranhão, vocês sabem, já mais adiante, no final do 500 e já no começo dos 600, mas assim, quem retoma todo esse território aos franceses são os próprios pernambucanos, claro, armadas portuguesas ou espanholas, mas contando com o pessoal em terra daqui de Pernambuco, e muitos deles eram cristãos novos, inclusive financiando essas expedições de reconquista, por exemplo, da Paraíba, foi fortemente financiada por um judeu de Olinda chamado João Nunes. A gente vai ver esse caba daqui a pouco, como a gente diz por aqui em Pernambuco. Eram exportadores, financistas, pequenos comerciantes, lavradores, escrivães, trabalhavam no setor público, não dava para fazer muita distinção de quem era cristão novo ou cristão velho, não. Para o donatário era preciso gente, braço para trabalhar, inteligência para a organização empresarial e, sobretudo, para a grande cadeia produtiva que estava se formando em torno da produção e comercialização do açúcar. Educadores, o primeiro professor laico, né, foi Bento Teixeira, Escola de Rapazes. A primeira professora laica, aliás, a primeira professora de mulheres, uma escola exclusivamente dedicada às mulheres, foi a de Branca Dias. Branca Dias foi, assim, uma grande heroína da época, não só pela liderança judaica e pela hereditariedade que vai deixar no Brasil. Eu acho que muitos dos que estão aqui me escutando hoje à noite sabem que, não é, sua ascendência, a árvore genealógica, de alguma forma, vai acabar ou vai começar, digamos assim, com Branca Dias. Mas também ela foi uma mulher à frente de seu tempo. Ela colocou a filha, que tinha um problema, era alcorcovada e tinha uma certa deficiência mental, ela coloca a filha para ser a guardiã da Torá da sinagoga de Olinda. Imagina, até hoje se discute se a mulher pode ou não guardar a Torá, se isso é tarefa só dos homens, e Branca Dias colocava a filha para valorizá-la, para mostrar a dimensão dessa menina, né? Coloca a Brites Fernandes, sua filha, para ser a guardiã da Torá na sinagoga de Olinda. Eram também sirgueiros, confiteiros, são profissões típicas de época, né? A pessoa às vezes confunde com seringueiro e confeiteiro. Não, é sirgueiro e confiteiro mesmo, fazer conservas, etc., que trabalhar com sedas, fios, boticários médicos. E é interessante que em cada profissão a gente pode lucubrar. Primeiro boticário era cristão novo, era judeu. Primeiro médico, um judeu. Primeiro calceteiro. Então, porque a gente está num momento de pioneirismo, de modo que praticamente todas essas profissões tiveram como pioneiros, né, pessoas de origem judaica. Eu vou correr um pouquinho, falar sobre alguns dos moradores de Olinda, só para vocês também terem um pouco de... Essa é uma criação livre do nosso grande desenhista Cavani Rosas, daqui de Pernambuco, representando o poderoso João Nunes, esse que eu falei que financiou, por exemplo, a tomada da Paraíba, né? A reconquista da Paraíba para os portugueses, fazendo com que a Paraíba não fosse uma colônia francesa. Ele era um grande mercador, não é? Dizia-se que tinha poderes, um anel mágico que dava superpoderes, era também bem truculento nas ações e manipulava muito a política local. Não vai dar tempo de falar sobre eles, é claro. Diogo Fernandes e Branca Dias, esse casal extraordinário, porque mantém a liderança. Diogo morre antes e Branca, mesmo viúva, mantém a liderança da comunidade judaica de Olinda, também no engenho deles, em Camaragibe. Aqui é uma criação livre também de Cavani, não é? Representando a sinagoga da época. Eu disse até, Cavani, você botou aqui uns coqueiros já
adultos, porque o coqueiro não é, né, nativo do Nordeste. O coqueiro foi trazido pelos portugueses, né, do continente africano e de outras áreas do mundo. Não havia coqueiro em Pernambuco. Essas nossas praias cheias de coqueiro aqui do Nordeste é coisa, né, recente. Aí ele me disse, não, mas aí a sinagoga já era de 1540, já deu tempo, 40 anos, os coqueiros já estavam grandes. Me convenceu. Essa é a figura de Brites Fernandes que eu acho linda, maravilhosa, porque ela foi muito maltratada, sofreu todo tipo de bullying que se pode imaginar, foi muito hostilizada, foi presa pela Inquisição, foi mandada a Lisboa, depois que a mãe já tinha morrido, Branca Dias. Quando a Inquisição chega a Olinda, em 1593, Branca Dias, para a sorte dela, já tinha falecido. Então, Branca ela é condenada de diversas formas, mas já pós-mortem, né? Que era costume, inclusive, da Inquisição fazer isso. Mas Brites não, Brites estava viva durante a presença, né, a visitação do Santo Ofício a Pernambuco, que se estabelece no Alto da Sé, em Olinda, a cata, né, dos hereges e recebendo as acusações, e ela vai presa e morre perambulando com São Benito pelas ruas de Lisboa. Uma vida muito triste, mas muito heróica dessa menina, Brites Fernandes, a guardiã da Torá de Olinda. Bento Teixeira, né, que foi o primeiro autor de uma obra literária brasileira. Aliás, Pernambuco nessa tradição de literatura, né? Tivemos esse pioneirismo de Bento Teixeira, com sua prosopopeia, publicada pós-morte em 1601, em Lisboa. Claro, não havia imprensa na colônia, a imprensa só vai chegar aqui no século XIX, né? E a gente está falando do final do 500 e começo do 600. Ele tem uma vida muito atormentada, ele inclusive comete o xoricídio, que é o assassinato da esposa, e aqui é um momento que ele está refugiado no mosteiro de São Bento, de Olinda, em uma criação de Cavani Rosas, mostrando, né, o personagem dividido entre a tristeza, né, de ter, num ato de loucura, assassinado a esposa e o ato de escrever. Ele é autor da Prosopopeia, primeira obra literária escrita no Brasil. Anos depois, já no século XX, a gente tem a magistral Clarice Lispector, criada aqui no Recife, e que, né, o Recife molda, sem dúvida alguma, seu gênio, embora ela tenha se transferido para o Rio de Janeiro, ainda muito jovem, mas temos também o Jaime Torban, que eu acho que os estados do Sul deveriam conhecer melhor, esse grande escritor pernambucano que está conosco, né? E que uma pessoa que eu prezo muito. Então, Pernambuco tem essa verve de grandes escritores, tá? Mas a gente não vai falar sobre isso, não é o momento, eu apenas cito Bento Teixeira. Aqui também um bico de pena de Cavani Rosas, mostrando a chegada da Inquisição, o visitador, do Heitor Furtado de Mendonça, a Olinda, em 1593, a cata, né, e aí ele vai receber uma série de denúncias aqui em Olinda, também na Paraíba, também em Itamaracá, em Garaçu. Ele faz um périplo por esse pequeno Nordeste, por esse Pernambuco conceitual, recebendo as denúncias e, em alguns casos, pequenos julgamentos, julgava por aqui mesmo, embora Pernambuco não tenha recebido, evidentemente, um tribunal da Inquisição, no sentido formal, mas eu diria um tribunalzinho, né? Uma coisinha de decisão por crimes menores era feito por aqui mesmo, e aqueles crimes considerados mais graves eram remetidos, evidentemente, aos tribunais de Lisboa, Porto, na Europa. Por exemplo, algumas denúncias, só para se ter uma ideia, e eu já estou terminando, tá, gente? Não precisam ficar agoniados, não. A gente já está no finalzinho do que eu queria passar para vocês. Para se ter uma ideia do tipo de denúncia que chegava ao inquisidor, e vocês precisam imaginar assim, aquela pompa e circunstância, né, toda a pompa e circunstância do visitador instalado ali no Alto da Sé, na Igreja de Salvador, como se chamava na época, no Alto da Sé de Olinda, local muito conhecido dos pernambucanos, ele instalado lá, recebendo as denúncias, e aí chega coisa desse tipo. Fernão Soares e seu irmão Diogo Soares são denunciados porque eles mangaram, né? Zombaram de um escravo que tinha se benzido errado. O escravo, coitado, não sabia se benzer direitinho e não saía uma cruz, se benzia erradamente, e eles ficavam rindo, mangando daquilo, e isso ensejou uma denúncia à Inquisição, né? Para vocês terem ideia de até onde
chegava o bizarro nesse tipo de acusação. Esse segundo, André Pinto, foi denunciado por dizer, em tom de sarcasmo, a vida de padre, a vida de homem casado é melhor do que a vida de padre, denunciado. E esse clérigo, Manuel Dias, então, se não fosse trágico, seria risível. Ele, que era tido como cristão novo, foi acusado de liberar ventosidades intestinais de forma ruidosa perante a imagem de Nossa Senhora. É isso mesmo que vocês estão pensando, o que ele fez, e foi acusado por isso. Eu citei três crimes assim, três denúncias, que dão um grau de tensão que prevalecia, então, na Vila de Olinda durante esse período do visitador. Eu lembro que, em 1593, Portugal estava, sob domínio espanhol, havia a União Ibérica, e os espanhóis eram mais incisivos, e daí mandaram o inquisidor, o visitador, para Olinda, porque ficavam ouvindo falar que a coisa em Pernambuco estava correndo solta, o judaísmo corria solto. Então, nada melhor do que mandar um visitador para acabar com aquela festa. E aí chega o terceiro período, e vamos falar também muito rapidamente, porque eu quero escutar vocês, ensejar um real debate, Estou motivando vocês, trazendo uma série de informações, sei que é muita coisa ao mesmo tempo, mas que eu estou numa tentativa de fazer com que nós estejamos imersos, naquela atmosfera daquele Pernambuco conceitual, nesses primórdios da colonização. Período madeireiro, período açucareiro, criptojudaísmo olindense e agora a chegada dos holandeses. Em 1630, o que é que estava acontecendo? Eu falei que entre 1580 e 1640, Portugal se unira, teve o trono abocanhado por Filipe II de Espanha e seus sucessores, então acontece a chamada União Ibérica, Portugal e Espanha sob um trono só. A Holanda estava em guerra de independência nesse período contra a Espanha, e era onde ficavam as refinarias de açúcar, um grande motor da economia local. Aliás, o desenvolvimento exponencial da Holanda em tão pouco tempo, para uma nação tão pequena, é algo que a gente poderia também, em outra oportunidade, debater, e que muitos aludem, inclusive lembram que talvez seja resultado da chegada do capital humano, trazido por cristãos novos que estavam fugindo de Portugal ainda e vão se expandindo pela costa francesa e chegam à Bélgica e à Holanda. Na Holanda, eles são relativamente bem recebidos, aceitos. É possível praticar judaísmo na Holanda, não havia Inquisição. E, por conta disso, a gente vê a Holanda tendo um pulso de desenvolvimento que poucas vezes se vê na história uma nação crescer tanto em tão pouco tempo. Mas isso a gente poderia discutir em outra ocasião. Caso holandês. A Holanda, em guerra de independência contra a Espanha, decide invadir o Brasil porque os espanhóis cortaram a fonte de suprimento de açúcar para as refinarias holandesas. A Holanda tinha uma frota naval extraordinária, mercenária, praticamente toda privada, a Companhia das Índias Ocidentais, eu não vou entrar em detalhes, mas os holandeses tomam com relativa facilidade Olinda, o Recife, e se expandem para o chamado Brasil holandês, que seria mais ou menos coincidente com o que eu chamo de Pernambuco conceitual, ou seja, os holandeses ocupam de Sergipe até o Maranhão. Eles permanecem por 24 anos, antes de serem expulsos por forças luso-pernambucanas. No período holandês, a religião judaica pôde ser professada livremente e forma-se uma comunidade pujante. São construídas as primeiras sinagogas públicas das Américas. Aqui eu quero fazer um pequeno à parte muito rápido. É que, quando se fala, o turista que vem a Pernambuco vai sempre, visita, que vem ao Recife, ele visita a Sinagoga Tzur Israel, na Rua do Bom Jesus, considerada a primeira sinagoga das Américas. Eu gosto sempre de botar um parêntesezinho, primeira sinagoga pública das Américas, porque agora vocês já estão sabendo que mesmo 100 anos antes, naquela Olinda criptojudaica, já havia sinagogas. Então, nem de longe foi a primeira sinagoga, mas foi, de fato, a primeira sinagoga pública que pôde se mostrar como sinagoga, um prédio erguido exclusivamente para ser sinagoga. Sem dúvida, nós tivemos também essa primazia, esse pioneirismo aqui em Pernambuco. Primeira sinagoga
com cara de sinagoga, né, construída como sinagoga, com um rabino próprio, com uma mikveh, etc., aceita pela administração holandesa, foi a sinagoga da congregação sagrada Tzur Israel, Kahal Kadosh Tzur Israel, aqui na, então, Rua dos Judeus, hoje chamada Rua do Bom Jesus. É uma transparência mostrando a tomada, né? Aqui é Olinda, tá? Desse lado de cá, ó, essas colinas. Aqui foi a tomada, os holandeses tomaram rapidamente Olinda e, olha, vem por terra, vão tomar o Forte de São Jorge, o Forte de São Francisco e o Recife, uma cidade, né, murada com paliçadas. De fato, aqui está acontecendo um incêndio do açúcar, na verdade, não é nem do bombardeio. Eu não quero entrar em detalhes, mas tomam facilmente Olinda, tomam facilmente o Recife, e o que é pior, destroem Olinda. Esse item 2 aqui. Em 1631, a Vila de Olinda, essa pujante, fantástica Vila de Olinda, a principal, a pérola, digamos assim, do Brasil colonial, muito mais desenvolvida, por exemplo, do que a própria sede da colônia, que era Salvador. Olinda é completamente destruída pelos holandeses, incendiada, não sobrando praticamente nada de seu antigo esplendor. O novo foco e sede do Brasil holandês passa a ser o Recife, que fica muito congestionado, era um istmozinho portuário. Quando da chegada de Maurício Nassau, em 1537, ele expande o Recife e forma sua própria cidade do outro lado do Rio Salgado, na chamada Ilha de Antônio Vaz. O próprio Antônio Vaz era um cristão novo, que hoje corresponde, os recifenses conhecem bem os bairros de Santo Antônio e São José. Olha aqui, que lindo era Mauriciópolis, né? Em português, Cidade Maurícia, em holandês, Mauritsstad. Na verdade, Mauritsstad é isso aqui, tá? Não dá para ver bem com a pontezinha, a ponte do Recife, ligando a área portuária a Mauritsstad. E é importante mostrar que existia o Recife e a cidade Maurícia, cada qual com sua comunidade judaica muito atuante e cada qual com sua sinagoga. Então, nós tivemos as duas primeiras sinagogas das Américas, a Tzur Israel e a Magna Avraham, que ficava na cidade de Maurícia e que era frequentada pelos habitantes de Maurícia. Ainda não havia essa ponte só é construída, só é inaugurada em 1644. Há um mito da plena liberdade religiosa, né, sob domínio holandês. A gente não vai entrar nisso, mas o que eu preciso dizer é que não era tão livre o judaísmo, sob a égide do calvinismo, era realmente muito mais tolerado. Não há comparação do que o judaísmo durante a Inquisição. Mas não havia essa plena liberdade e plena aceitação que muitos podem atribuir àquele período. Maurício de Nassau, sim, foi um amigo dos judeus, e os judeus se reuniram para evitar que ele fosse chamado, ele voltasse à Holanda no final do período dele. Ele fica só 7 anos no Recife, fica 7 anos no Brasil holandês, mas faz uma gigante transformação nessa região. Foi um grande administrador, né? Quando a gente fala de holandês, lembra de Maurício Nassau. Então, tivemos as duas primeiras sinagogas públicas. A gente poderia até falar de uma terceira sinagoga pública, que era secreta e, quando os holandeses a tomam, passa a ser pública. Ela é muito lembrada sempre pelos trabalhos do pesquisador britânico Christopher Sellars, que mora atualmente em Itamaracá e que se dedica muito ao estudo da história de Pernambuco e de Itamaracá. Ele lembra que havia também uma sinagoga pública em 1634, né, de Jacob Frank Lagarde. Agora, como era uma sinagogazinha pequena, que era secreta e depois se torna pública, porque, né, saem os portugueses e entram os holandeses, ela, às vezes, é um pouco, né, esquecida, não é muito lembrada, e a gente põe foco, geralmente, só nas duas grandes, a do Recife e a de Maurícia, Tzur Israel e Magna Avraham. A Tzur Israel existe até hoje e é passível de visitação. A Magna Avraham, da cidade de Maurícia, né, que ficaria mais ou menos hoje onde é a Praça do Diário de Pernambuco, no centro do Recife, no bairro de Santo Antônio, não existe mais nem sequer nenhum vestígio.
Ah, tá. Essa aqui é um desenho de uma aquarela de Gita Sharif, que é a nossa querida pintora Gita Sharif, que é já falecida, mostrando a sinagoga de Sur Israel na Rua dos Judeus, a atual Rua do Bom Jesus. Tivemos o primeiro cemitério das Américas, né, na Boa Vista, da época, hoje ficaria situado no bairro dos Coelhos, do Recife. Né? Aqui o mapa aponta e aparece literalmente, aqui não dá para vocês lerem, mas aí está falando do Berggrav, de Judenberggrafplatz, que era o local do cemitério israelita. Se sabe onde é que ficava, mas nunca houve nenhuma escavação. Hoje é o Convento da Glória. O terreno ainda existe, aberto, só esperando, né? É trabalho de arqueologista, mas nunca há recurso para isso. E é difícil, talvez, encontrar vestígio desse cemitério, mesmo ossadas, depois de tantos anos. E tivemos os primeiros rabinos da América, Abu Abda Fonseca, na Sinagoga de Sur Israel. Né? A gente gosta de falar da epopeia, né, para Nova Amsterdã, todo mundo gosta disso. Eu, particularmente, não dou muita atenção, vou confessar aqui, não dou muita atenção a isso, não. No meu livro de mais de 600 páginas, essa ida de 23 judeus que vão bater na expulsão dos holandeses, a comunidade judaica teve que sair também, né? Ficou em péssimos lençóis frente à administração portuguesa, embora no armistício tenha sido incluída uma cláusula de não agressão aos judeus que tinham aderido aos holandeses. Mas, nessa saída, né, em 1654, a expulsão dos holandeses, os judeus, né, que vieram com os holandeses, ou aqueles que, né, já estavam morando em Olinda e de alguma forma colaboraram, muitos então vão voltar para a Holanda. Alguns vão para Curaçao, as Antilhas, e 23, incluindo as crianças, vão bater em Nova York, né, na atual Nova York, então Nova Amsterdã. E aí tem gente que, né, gosta de exagerar nas histórias e diz assim, Nova York foi fundada por judeus de Pernambuco. Está errado isso. Vamos desmistificar. Eu acho que a história, né, tem que ser mais respeitada, né? Embora a gente torcesse por uma versão, digamos, mais romântica e mais fantasiosa desse tipo, mas esses 23 que vão a Nova Amsterdã, um pequeno povoado incipiente, não era nada Nova Amsterdã, né? Neue Amsterdam, frente ao que era o Recife da época. Aliás, na época dos holandeses, o Recife foi a cidade mais importante em dinamismo socioeconômico também de todas as Américas, né? E a gente teve muito desse pioneirismo que hoje é desconhecido, né, pelo público. Recife já foi a cidade, né, a área mais importante das Américas em termos comerciais e de dinâmica financeira nesse período holandês. Neue Amsterdã, Nova Amsterdã, não era nada, não era nada. Mas vão chegar lá 23 judeus vindos de Pernambuco durante essa expulsão, são antagonizados por Peter Stuyvesant, né, o governador holandês da época, calvinista, não queria a entrada de judeus, mas depois de alguma pressão de Amsterdã, né, vinda direto da Holanda, esses judeus são permitidos habitar em Nova Amsterdã. 10 anos depois, essa cidade passa às mãos dos ingleses e muda de nome, passa a se chamar Nova York. Então, estaria certo dizer que esses 23 judeus colaboram com o desenvolvimento daquela incipiente Nova Amsterdã. Está certo dizer que esses 23 judeus foram fundadores, os pioneiros da comunidade judaica, da primeira comunidade judaica, foram os fundadores, na verdade, da primeira comunidade judaica da América do Norte, dos Estados Unidos. Está certo isso. Estaria errado dizer que eles fundaram Nova York. Isso eu acho que ficou claro. Então, após a expulsão dos holandeses, né, os judeus vão se espalhar, esse item 2, foram se espalhando pelo interior do Nordeste. Essa é a última transparente, viu? Vou abrir para vocês. Aos poucos, os judeus, não é? Com a expulsão dos holandeses, os antigos cristãos novos de Olinda e de outras localidades do Nordeste houveram de voltar ao catolicismo, volta a Inquisição, volta tudo de volta ao que era, cristãos novos, para poderem, né, para poder continuar residindo nas colônias portuguesas. Aos poucos, foram se espalhando pelo interior do Nordeste, começa aquele ato de judaísmo, lembra que eu disse que era muito importante, porque é nele que vai acontecer, né, vai se disseminar essa genética judaica na etnografia nordestina,
Então, aos poucos, foram se espalhando pelo interior do Nordeste, reduzindo os riscos de perseguição religiosa e buscando alternativas econômicas. 3. E concluindo, a atual população do Nordeste descende fortemente desses semitas. Gente, agora como é que eu faço para voltar aqui para vocês? Stop share e voltamos Sim. ao nosso quadrinho. Obrigado e peço desculpas se eu trouxe tanta informação ao mesmo tempo, né, para vocês. Talvez estejam um pouco atordoados nesses períodos judaicos em Pernambuco. Passo a palavra para a Suzana. Maravilhosa a sua aula, né? A gente ouve e quer mais. Parabéns. Eu vou abrir agora para as perguntas e aí eu vou chamando e abrindo o microfone. Tá bom, Jax? A gente já tem o Reginaldo, que quer fazer uma pergunta. Reginaldo? Boa noite, Jax. Mais uma oportunidade de estar com a sua presença aqui. Temos uma história dos sefarditas no leste europeu bem documentada, né? Na Rússia, na Polônia, na Lituânia. Como pensar a história dos Askenazi nesse período, né? Por que a provocação? Eu fiz o teste de DNA mitocondrial full, né, com sequenciamento todo genômico. Só a grande maioria é de Metz Askenazi, do leste europeu, da região do Mar Negro. Inclusive, eu tenho discutido muito com a Jenny Migron, que é grande especialista nessa área da história da Inquisição, e o meu DNA mitocondrial é praticamente igual ao dela, e a gente tem essa discussão, até que ponto somos sefarditas ou askenazi, né? As nossas mães, né? As nossas mães. Porque outra provocação. No lado matrilinear, essa história tem avançado desde o nosso último encontro lá em Recife, e nós temos uma sequência desde Pastos Bons do Maranhão, passando pelo sul do Ceará, pela região de Irecê, Bahia, a região de Sergipe, até Pernambuco, né? Qual o período maior de presença askenazi, se é que houve presença askenazi nessa presença judaica no Nordeste? Bom, antes de mais nada, Reginaldo, a pergunta procede e é extraordinária, mas eu lembro, eu não sou genealogista, tá? Isso é uma área muito específica de pesquisa. A gente vai trabalhar aqui com esses períodos, né? E as suas inserções em cada época, a inserção do judeu em cada época. Mas veja bem, a própria noção de o próprio judeu procedente da Península Ibérica, ele vai se espalhando e é muito comum, não é? Você até começou falando, não sei se você se enganou, quis dizer o que eu entendi, que está correto, é que o próprio judeu do leste europeu, ele tem, né, ele recebe um grande contingente de judaísmo que vem do Ocidente, né, que vai se interiorizando ali. Eu estou vendo Renato Atias fazendo assim com a mão. Ele conhece bem, né, os mapas, né, que mostram a dispersão desse judaísmo ibérico. Ele vai também para a Europa Oriental, pela Holanda, pela Polônia, e vai se infiltrando aos pouquinhos até aquele, né, adoção do Ídis e aquelas comunidades todas que vão se desenvolvendo ao longo dos séculos, é verdade. De modos que eu não entendo, não é, exatamente de como é feito o teste da genética, né, do DNA e da herança, né, de seus antepassados, mas é muito provável que seja Ashkenazim, que eram sefaradim, né? Eu estava vendo o próprio nome Ribbenboim tem uma origem holandesa, né? Então o meu nome, né? Então eu não sei até que ponto, né? Como é que em que momento realmente o sefardita deixou de ser sefardita e passou a ser ashkenazita. Mas de fato você tem razão quando diz assim a presença judaica nesse Pernambuco conceitual, nesse Nordeste pequeno, e aí incluindo também o Maranhão, no teu caso, enquanto que no quinhentismo, no seiscentismo, sem dúvida, a gente tinha talvez 95% de origem sefárdica, né? E 2, 3, 5% de origem do centro e do leste europeu,
principalmente poloneses, teve alguns judeus vindos da Polônia aqui para o Nordeste, nessa época, no quinhentismo e seiscentismo, então você tinha, digamos, grosso modo, tá? 95% a 5% a favor, né, dos sefarditas. No século XX há uma inversão, né? Então, no século XX, a gente tem, nas comunidades atuais, a gente tem 95% para os Ashkenazim e 5% dos sefarditas. Em termos de herança genética, eu não me sinto habilitado para lhe dar uma resposta segura, mas eu diria que está bem de acordo com o que a gente já conhece dessa dispersão sefárdica também para o leste europeu. Tá? Legal. Vou chamar o Isaac Markman. Isaac. Obrigado, Suzana. Olá, Jacques, parabéns aí pela sua apresentação, gostei muito. Eu tenho duas dúvidas, bem rápido. A cidade Maurícia, ela ficava onde? Em Boa Vista? É mais ou menos isso, não? Não, a cidade Maurícia, hoje no Recife, corresponde aos bairros. Na época se dizia a Ilha de Antônio Vaz, não o Recife. Houve uma mudança substancial dos mapas de época para o atual por conta dos aterros sucessivos. Mas a cidade Maurícia ela é construída na então Ilha de Antônio Vaz, que hoje corresponde aos bairros de Santo Antônio e São José. Para quem conhece o Recife, é onde fica, por exemplo, o Teatro Santa Isabel, o Palácio do Campo das Princesas, onde ficou, inclusive, o Palácio de Friburgo, do período nassauviano. E ela vai também, a Ilha de Antônio Vaz, ela incorpora também o bairro de São José. São dois bairros contíguos aqui no centro do Recife. A gente diz que houve uma expansão do Recife antigo, né, da área portuária, o istmo portuário, que hoje se chama bairro do Recife, a transposição do chamado Rio Salgado, muitos confundem, acham que é o Capibaribe, não é uma área estuarina. Do outro lado desse Rio Salgado, você tem os bairros de Santo Antônio e São José, onde houve a cidade Maurícia. O que é que sobrou da cidade Maurícia? É uma coisa interessante, que às vezes o próprio recifense não sabe, o pernambucano, em geral. Pouca coisa, né? Além dos fortes que foram construídos na época, por exemplo, o Forte das Cinco Pontas, que hoje só tem 4 pontas, é do período holandês. Mas, fora as fortificações, Forte do Buraco, Forte do Brum, Forte das Cinco Pontas, fora as fortificações, não restou praticamente nada, a não ser a torre central do chamado Palácio da Boa Vista, que era a segunda residência de Maurício Nassau, e que não era no bairro da Boa Vista, curiosamente. Inclusive, o bairro da Boa Vista já é depois do Capibaribe, então é como se fosse assim, a área portuária, depois a cidade de Maurícia nos bairros de Santo Antônio e São José, e depois aí sim, transpondo o rio Capibaribe, você vai se deparar com as terras do bairro da Boa Vista, os Boa Vista Coelhos, etc. E aí o Palácio da Boa Vista, muita gente acha que ficava onde hoje é o bairro da Boa Vista, não. Ele ficava assim na ilha de Antônio Vaz, na cidade de Maurícia, só que de lá, das suas torres, se via o outro lado do rio Capibaribe, não havia ponte, depois é construída assim. O cemitério israelita ficava assim nas áreas da Boa Vista, mas do Palácio da Boa Vista, na cidade de Maurícia, você conseguia ver terras muito bonitas, você tinha uma boa vista. Então, por conta do palácio que não fica na Boa Vista, embora chame Palácio da Boa Vista, depois o bairro passa a se chamar Boa Vista. Então, o Palácio da Boa Vista de Maurício Nassau não ficava na Boa Vista. O que ficava, sim, nessas terras da Boa Vista, na época de Nassau, praticamente despovoadas, era o cemitério dos judeus. Tá? A minha segunda pergunta seria rápida também, é a questão do percentual, né? Quando você trouxe um pedacinho da história, né? Até os holandeses. Percentualmente, né? Olhando o resto do Brasil, tivemos imigração também para o resto do Brasil? Você falou só de Recife, só de Pernambuco, Olinda, né? Mas e para o resto do Brasil? Como é que foi essa... Polos receptores de cristãos novos, nessa origem da colonização, eles vão existir em todo o litoral brasileiro, mas particularmente Pernambuco é o grande receptor. Secundariamente, a gente pode dizer que Salvador também foi um importante receptor, não diria nem secundariamente, mas fortemente, Salvador também, e secundariamente, sim, Espírito Santo, a Capitania de São Vicente, o Rio de Janeiro, etc. Vão receber, vão se interiorizar por Minas Gerais, né? A Inquisição é muito forte, por exemplo, no interior de Minas Gerais, no século
XVIII, já no 1700, né? Então, assim, há, sim, a recepção de cristãos novos por todos os portos brasileiros. Só que Olinda tem não só essa primazia, né, como também foi o centro mais pulsante de judaísmo e o grande receptor. Eu diria que a partir de alguns pontos, né, do Nordeste, eu diria particularmente Olinda e Salvador, tá? Não dá para esquecer, não dá para tirar Salvador. A partir de Olinda e Salvador há um espraiamento do judaísmo. Então, Olinda, esse espraiamento pelo Nordeste setentrional, né? Esse Pernambuco conceitual, de Sergipe para cima. E Salvador, né, da Bahia para baixo. Eu lembro que todo o norte da Bahia era a capitania de Pernambuco, até 1817, até 1824, na verdade, né? Então, a gente tinha um Pernambuco territorialmente, né, a capitania, depois província de Pernambuco, até 1817, 1824, por conta de duas grandes revoluções acontecidas aqui, em Pernambuco, o território foi reduzido para 1/3 aproximadamente do que era. Então, Pernambuco, a capitania faria divisa hoje com o estado de Tocantins, para você ter uma ideia, e com Minas Gerais, né? Pernambuco teve não só essa abrangência administrativa, como territorialmente ele foi também bem maior do que é hoje em dia. Mas sim, você tem toda a razão, Isaac. Há alguns polos, né, de irradiação dessa cristã novice, né, dos séculos XVI e XVII. Particularmente, eu destaco Olinda e Salvador. Tá? Menor instância, os demais. Muito obrigado. Gente, deixa eu pedir uma pequena interferenciazinha pelo adiantado da hora e pelo número maravilhoso de perguntadores ainda. Eu vejo aqui pelo menos 10. Mais sucintos. Eu vou ser bem flash, então, tá? Você também, para dar mais chance para o pessoal. Flash. Tá bom, vamos lá, dinâmica. Bem flash. Vamos lá. Moisés, como eu estou Bora. Oi. Já que eu vou me retirar. Ah, tá Não bom, faça Renato. isso. Ok, por Não favor. faça isso. Suzana, comanda aí. Sim. Renato é amigão, depois a gente traz ele de volta. Diz Dora. Uhum. Dora, por né? favor. Então, Jaques, provavelmente somos primos, porque eu sou Ribemboim de São Paulo. Opa! Só para lhe adiantar também, flash. Provavelmente não, eu diria com certeza. Todos os Ribemboim ou Ribemboim, eles têm a origem aqui no Recife, né? Quando Sim, vem meu Meyer avô Leib, José era do Recife. Do Recife. Todo Ribemboim no Brasil não é uma família das maiores, não. Mas todos os Ribemboim no Brasil têm origem no Meyer Leib Ribemboim, que vem para o Recife na década de 1910, está enterrado, inclusive, aqui no cemitério israelita do Recife, do Barro. Todos os Ribemboim vêm dessa família Ribemboim da Europa que se fixa no Recife no começo do século XX. Dora, eu não estou lhe escutando, Dora. Abre o microfone. Pronto. Eu acho que Mas adorei ouvir você, uma linda aula, aprendi muitíssimo e de uma maneira muito gostosa. Você é um excelente apresentador. Parabéns. Obrigado. Mas a minha pergunta é uma coisa que você não abordou, mas que certamente você deve conhecer muito, qual é a origem dos judeus de Belém? Bom, aí é outra origem completa. Eu digo sempre, olha aí, Renato está todo se amostrando, porque aí é o caso dele. O Brasil tem uma recepção de migração, né, israelita de diversos períodos e diversas procedências. Então, a da Amazônia, de uma forma geral, é tipicamente uma migração sefárdica, não vou falar sobre isso agora, não seria o momento, né? Até já foi falado em ocasiões passadas pelo professor Renato Atias, colega aqui do Recife, mas é uma comunidade principalmente de sefarditas do Magreb, principalmente do Marrocos, da Argélia, que vão se estabelecer na Amazônia e geralmente na atividade da borracha, na segunda metade para o final do século XIX. Tá? Portanto, ela é
um pouquinho anterior à imigração askenazi, que se torna mais ampla já no começo do 20. Então, assim, 1850, 1890, estão vindo muitos judeus sefarditas para a Amazônia na atividade comercial, de uma forma geral, mas o fulcro principal orbitava, é claro, em torno do ciclo Quer dizer, não tem da nenhuma borracha. ligação com a Não, imigração. não. É isso que eu digo. A de São Paulo é diferente, é do Rio, a do Rio Grande do Sul, a da Amazônia. Porém, a de Pernambuco, eu digo sempre, não é bairrismo, não, por favor, viu, gente? Me perdoem com o que eu vou falar. A de Pernambuco é a mais variada em termos de fases, de momentos, de apogeu, a mais antiga, pioneira. Então, tem criptojudaísmo holindense, tem período holandês, tem período da madeira judaica, tem o hiato do judaísmo irradiado a partir de Pernambuco, tem a comunidade askenazi contemporânea. Então, assim, é como se a gente tivesse tudo que os outros estados têm, né? Temos período sefardita, askenazita, holandês, temos de tudo. Essa diversidade, talvez até causada pela proximidade, não é, de Pernambuco com a Europa, naqueles primórdios, coloca o judaísmo pernambucano, e eu lembro que há obras importantíssimas escritas sobre o judaísmo no Brasil, né, que tenta explicar o judaísmo do Brasil como um todo, mas que, no meu ver, é quase impossível, dadas as peculiaridades de cada estado, de cada região. Tá, Dora? Eu espero ter respondido. Mas você, flash. Ok. Mas vamos nos encontrar e conversar como primos. Muito obrigado, prima, inclusive pelo carinho e pelo elogio. Obrigado mesmo. Um abraço. Que bacana. Que bacana. Rosana? Microfone. Desmuta ele. Está fechado. Não, muito obrigada. Eu sou de Recife, eu sou de Pernambuco, e eu conheço já que eu queria muito agradecer demais, porque pela primeira vez eu vejo falarem realmente com propriedade, não é? Sobre a nossa história judaica. Eu venho de famílias muito antigas também, de 500 anos de Pernambuco, toda a minha família, e eu acho que eu nem sei se eu quero perguntar ou se eu estou esperando já para ler o livro. E essa questão do hiato, que Jaque colocou, há muito que estudar e há muito o que pesquisar. Essa história foi muito esquecida, já o meu pai foi o primeiro a me dizer sobre essa história, mas naquela época esse assunto era relegado a uma historiografia de segundo plano, não era mesmo uma coisa importante, e eu fico extremamente feliz. A questão dos engenhos de cana-de-açúcar na zona da Mata Norte e na Sul, eu conheço, ainda na minha época, eu sou da geração de 57, eu conheço aquela parte de engenhos, ainda hoje se casam entre si, a endogamia é muito forte, e ainda hoje essas pessoas colocam nomes como Ruth, Raquel e Léa, e ainda tenho primas, filhos, sobrinhas assim que se casam entre si. Quer dizer, ainda é uma coisa muito presente. Outra coisa também é quando eu trabalhei no Agreste de Pernambuco, eu também verifiquei essa parte da população muito loura no Agreste e no Sertão, que até eu desconhecia. Então, eu queria perguntar ao professor Jacques Ribemboim se ele acha que o que ele acha dessa questão que os holandeses ficaram e se interiorizaram para o Agreste e para o Sertão. É isso. Olha, para ser flash, Roxane, né? Eu lhe chamo de Roxane. É Roxana. Conheço há tanto tempo, tenho um carinho enorme por toda a sua família. Obrigada. Conheci seu pai, amigo do peito, Nelson Saldanha, um brilhante filósofo, escritor da Academia Pernambucana de Letras. Infelizmente não está mais entre nós, mas você sabe o carinho que tínhamos por ele. E o brilhantismo de seu pai, que desde já quero registrar aqui de público. Roxana, eu não vou entrar nisso para não, né, nos estenderíamos, mas assim eu poderia resumir, foi bom você ter falado, a essa ideia de que foi louro no interior é porque tem descendência holandesa. É difícil essa explicação. Os holandeses só ficaram 24 anos e não conseguiram se interiorizar, tá, rapidamente.
sinto frustrar, né, até sua possível visão de que os galegos do interior tivessem essa ascendência holandesa. Os testes de DNA e genética vão dizer se eu tenho ou não razão, mas eu diria que é mais provável que tenham outras origens, que não seja a holandesa. Primeiro, porque os holandeses ficaram um período muito curto. Segundo, porque os franceses, é outra história também pouco conhecida, que a gente não vai entrar aqui, né? Não é o momento. Mas assim, a presença francesa no litoral nordestino foi contínua por séculos e muito maior do que se pode imaginar. Então, se a gente quiser, né, explicar, os sefarditas não eram muito agalegados, né? É bom que se frise. Os sefardinos são mais morenos e de cabelos escuros. Então, não dá para explicar pelo lado judaico, não dá para explicar pelo lado holandês. É muito provável que sejam louros, né, de algumas etnias de Portugal mesmo. Portugal tem alguns louros, mas eu diria que probabilisticamente talvez seja a origem mesmo dos franceses, que adoravam namorar com as índias, né, diferentemente do tipo de colonização ou de contato do português, né, o verdadeiro dono do território que escravizava ou expulsava os índios. Os franceses negociavam, faziam amizade e adoravam namorar, não é, as índias. Então, você tem daí uma miscigenação forte de franceses que nunca foi explorada, né? Também é bom que a gente levante esse aspecto da historiografia oficial, que escondeu, já que se tornou Portugal. Os franceses, coitados, praticamente não existiram. Em determinados momentos, eu posso dizer que havia mais franceses que portugueses no litoral nordestino. Tá? Só para você ter uma ideia da presença de franceses de Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, nem se fala. Houve 2 tentativas, isso é conhecida pela história, de formalizarem colônias, né, com apoio do rei da França, no Rio de Janeiro e no Maranhão, né? A França Antártica no Maranhão e Antártica no Rio de Janeiro e Equinocial no Maranhão. Isso é conhecido. 2 períodos curtos, digamos, em que os franceses oficializaram suas presenças. Mas durante 250 anos, pelo menos, a presença foi maciça de franceses na costa nordestina, sobretudo. É assunto para outra, né? Outra ocasião. Suzana. Oi, Suzana Paula. ficou assim, pensando, né, nessa história dos franceses aí, ficou meio paralisada. Sim, fiquei mesmo. Paula Fernandes. Boa noite, Ribeboim, tudo bom? Tudo. Também. Primeiramente, eu gostaria de agradecê-lo pela excelente exposição que o senhor nos proporcionou. Eu acredito que todos nós fomos assim extremamente agraciados por seu conhecimento, por ter um conhecimento muito profundo do assunto. E eu estou até aproveitando a oportunidade aqui a mim dada para fazer uma pergunta para o senhor, porque eu sou mestranda, né, do programa de arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, e eu estou fazendo, no caso, realizando uma dissertação sobre a sinagoga Carral Zuri Jael, sobre a questão da extroversão. E recentemente, inclusive, ele também está aqui, eu entrei em contato com o doutor Renato Atias, ele foi extremamente gentil comigo, cortês, me disponibilizou também o contato da doutora Tânia Kaufmann, que eu entrei também em contato com ela. E, no caso, eu estou aproveitando essa oportunidade para perguntar ao senhor se teria a possibilidade do senhor, diante do seu grande conhecimento no assunto, também fazer, se quiser, se fosse possível, uma colaboração na minha dissertação. Se seria possível. Paula, para a gente responder brevemente, o professor Renato tem meu contato, ele depois nos coloca, né, em ótimo, excelente. De troca excelente. de telefones, eu terei prazer em contribuir no que tiver ao meu alcance.
Pronto, excelente, porque eu ia entrar em contato justamente com o Instituto e com o senhor, né, para saber se poderia haver uma colaboração de ambas as partes. E a minha intenção é justamente enaltecer, né, a cultura judaica, que, de certo modo, muitas vezes passa desapercebida, né, por determinadas populações, e fazer com que ainda mais, né, a representatividade por trás da sinagoga, né, seja ainda mais evidenciada e reconhecida na comunidade científica, principalmente. Muito bem. Obrigado, Paula. Eu que agradeço. Carlos. Beijão. Oi, Carlos. Está sem microfone, né? Carlos. Está sem microfone ele, Suzana. Abre o microfone. Carlos, libera o favor, microfone, Carlos. Eu acho que... Ok. Pronto. Agora pronto. sim. Você ficou sem imagem. Pronto, agora imagem e microfone. Boa noite. Muito obrigado. Eu queria cumprimentá-lo pela brilhante palestra. Eu fiquei muito mais interessado naquilo que você disse que ficou para depois, né? É muito interessante que a gente possa ter um depois. Suzana, eu estou vendo você, não que eu não goste, mas se eu pudesse ver o... Cadê? Eu acho que ele não está me vendo, viu, Suzana? Mas a gente está lhe vendo, viu, Carlos? Pode falar. Agora você está vendo? Estava, mas se eu sair de novo, eu vou ver melhor. A gente está te vendo e te escutando, Ok. Viu? Então, deixa a Suzana na tela. É preferível a minha. Pronto, agora parou, casinha. Muito bem. Olha, hoje é a noite dos cripto-pernambucanos. Eu também sou filho pernambucano. Né? Gostei. Um tema que nos toca tanto. Você sabe que quem tem uma família que passa por aí, a importância do Pernambuco, do Recife, para a nossa cultura. Serei breve, se conseguir. O que me chama a atenção é o seguinte: existem ruídos. Eu não sou historiador, eu não sou um curioso, mas existem ruídos que, não obstante, nós temos aprendido com o Viriato Correia as sagas de Henrique Dias, a Batalha de Guararapes, e aquela derrota que foi infligida aos portugueses de uma forma cachapante. Na verdade, houve um acordão que vai desembocar, algum tempo depois, em Amsterdã, um super acordão da Companhia das Índias Ocidentais com os portugueses para indenizá-los pelas perdas que teriam sofrido com a sua derrota, o que é curioso, mas não é estranho ao Brasil, vídeo Dom Pedro I e a assunção da dívida inglesa. Mas isso é outra história, como diria você. A pergunta é o seguinte: é verdade essa questão desse acordão? E os judeus foram beneficiados com isso também, tendo 6 meses para vender os seus imóveis já tranquilamente, os seus negócios, antes de serem expulsos? Não, é verdade. O que você chama esse acordão está parecendo coisa lá do Congresso Nacional. Mas, enfim, é um caso raro, né, em que o derrotado cobra e recebe indenização de guerra, né? De fato, é muito estranho isso, as regras, digamos assim, das guerras, né, de uma forma geral, o derrotado receber indenização. Mas, de fato, Portugal acaba, para resolver logo a contenda, ele se comprometeu sempre a fazer, né, essa indenização, o que, de fato, acontece muitos anos depois da rendição completa dos holandeses, que se dá em 1654. Então, muitos anos depois, começam a haver as tratativas de indenização. E algumas famílias de judeus, né, aí não estamos falando de cristãos novos, aí de judeus de Amsterdã que tiveram no Recife durante os 24 anos de presença holandesa, eles são, de fato, indenizados pela perda de suas propriedades. Logo que os holandeses são expulsos, os portugueses, o rei de Portugal manda para o Pernambuco um oficial para tomar nota, fazer o inventário de bens, armas e petrechos deixados pelos holandeses durante a sua ocupação, etc. É esse o nome pomposo de uma obra que, inclusive, foi reeditada pela imprensa pernambucana.
diversas vezes, e que tem a relação de tudo que foi deixado pelos holandeses como benfeitorias para um possível pedido de indenização. É estranho tudo isso, né? O derrotado, o vitorioso mandar um inventariante para tomar nota de tudo, para posteriormente justificar uma indenização. Você tem razão, é um caso raro na história universal. Mas aconteceu, é verdade. Jacob. Microfone, Jacob. Jacob, abre seu microfone, por favor. Jacob. Dá uma tecladazinha no microfone que ele vai desbloquear. Pronto, desbloqueou. Está me ouvindo, Jacques? Sim, estamos lhe ouvindo. Parabéns, primeiramente, pela palestra, muito, muito interessante, né? Eu fiquei curioso quando você disse que os judeus, os cristãos novos, né? Eles aqui em Recife, em Pernambuco, eles tinham até uma certa liberdade, né? Podendo possuir terras. Foi até bem Nos curioso. primórdios, né? Nos primórdios, né? Sim. E daí eu fiquei pensando, quando é que se dá o afastamento da comunidade desses cristãos novos do restante do mundo judaico, já? Naquela época era difícil ter comunicação, né? Mas, por exemplo, o Maghreb era sefardita, né? Clássico, mas isso já foi... Eu não sei, eu queria entender se há algum fato que relacione isso, já. Pronto, veja bem, as conexões desses cristãos novos de Olinda, em termos de relação de parentesco e, portanto, relações comerciais também, era com os judeus que ficavam na Europa, também cristãos novos, ou os judeus ou tornados novamente judeus ao chegarem em territórios livres, como a Holanda, por exemplo. Então, a Olinda, as famílias cristãs novas de Olinda tinham relações de parentesco com os judeus da Holanda, porque os judeus da Holanda também vieram de Portugal, né? A comunidade, tanto é que a primeira sinagoga lá de Amsterdã, como é que se chama? A sinagoga portuguesa de Amsterdã, até hoje, né? Você pode visitá-la. Não é exatamente o prédio original, mas é a grande sinagoga portuguesa de Amsterdã. E os cristãos novos de Olinda vão perdendo, né, a identidade depois das pressões da Inquisição, geração após geração, vai se esmaecendo, né, a prática do judaísmo. Paulatinamente, há quem até discorde, por exemplo, o grande pesquisador José Luiz Mota Menezes, inclusive meu antecessor na cadeira número 7 da Academia Pernambucana de Letras, uma pessoa que eu tenho um respeito e um carinho enorme. E ele diz até que a vinda da Inquisição, a formalização, né, a visitação que acontece em 1593, veja, quase, né, já 60 anos depois do desenvolvimento de Olinda e quase 100 anos depois do descobrimento. Então, eu acho que eu perdi a tua imagem, alguma coisa aqui. Eu acho que tem alguém, sem querer, talvez, fazendo... Pronto, agora voltou. Eu estava dizendo, em 1593, quando chega o visitador a Olinda, lá no Alto da Sé, para receber as denúncias, veja, denúncias de 60 anos estão acumuladas, né? E ele começa a receber aquilo ali, formaliza um pequeno tribunal, não um tribunal formal, mas a visitação tem essa característica. Segundo Zé Luiz Mota Menezes, a chegada da visitação, em lugar de acabar com a prática judaica, deu um certo estímulo, uma certa reatividade, uma retomada do judaísmo que vinha se enfraquecendo ele era tão aceito, tão tranquilo, né, que acaba, de alguma forma, se assimilando, e a chegada do visitador faz com que a turma retome o judaísmo. Tanto é que 30 anos depois, quando os holandeses chegam, muitos aderem novamente ao judaísmo, né, com esses parentes holandeses que estavam chegando a partir de 1630. Então, assim, a resposta, né, à tua questão é difícil, Jacob, mas a gente pode dizer que pense em termos de um processo lento e contínuo de assimilação, com algumas retomadas em alguns momentos. Mas, assim, o auge do judaísmo em Pernambuco, aquele do período holandês, sem sombra de dúvida, ele é cortado abruptamente em 1654 com a expulsão.
e a partir dali, daquele ato longo de judaísmo, aí o processo é contínuo de desconhecimento, de modo que, como falou Roxana, recentemente, você vê no interior do Nordeste práticas judaicas, famílias que suspeitam de um judaísmo atávico, ancestral, ou que sequer sabem por que continuam com aquele costume, porque perderam totalmente o laço identitário com o judaísmo. Tá? Pense em um processo lento, principalmente durante o período do hiato, esses 200 e poucos anos, entre a expulsão dos holandeses de 1654 e a retomada do judaísmo, dessa vez Ashkenazi, a partir de 1910. Tem mais Igor? alguém? Tem Vocês, vários. um público Temos maravilhoso. vários ainda. Por mim, Moisés, cadê Moisés? Moisés já sumiu, coitado. Está aqui, Moisés Fux, meu amigo. Eu fico a noite inteira, não tem nenhum problema, mas eu fico, às vezes, um pouco preocupado, né, com Temos o relação Igor agora. à organização aí do encontro. Igor. Vocês conseguem me ouvir bem? Tudo certinho? Sim. Certo. A minha pergunta vai um pouco na linha do colega anterior. Evaldo Cabral de Mello, ele relata questões de uma certa ocultação genealógica de senhores de engenho que tinham ascendência cristã nova. E até que ponto essa ocultação ela impactou em um certo apagamento de identidade judaica aqui em Pernambuco? A sua pergunta é ótima. É uma pena que, né, a gente não consegue responder flash, né? Você tem toda a razão. Evaldo Cabral, né, é o nosso super historiador pernambucaníssimo, mora no Rio de Janeiro já há muitos anos, membro da Academia Brasileira de Letras, muito nos honra. Escreveu, olha, se há um pesquisador sério dedicado, o nome se chama Evaldo. E ele mostra, né, como o judaísmo, né, a ascendência judaica, ela foi escondida, né? Ela era motivo de preocupação para a obtenção de cargos, né, junto, por exemplo, à igreja, se tornar um familiar de Santo Ofício. Eu não quero entrar em detalhes, né, de períodos posteriores, a própria organização da Inquisição, que muda um pouco de modus operandi no Brasil durante os séculos 17 e 18. Mas, assim, e hoje, né, eu achei sua pergunta muito interessante nesse ponto do nosso debate, é que se um momento essa herança judaica era escondida e era vergonhosa, né, para muitas famílias, hoje a roda gira, né, o mundo gira. Hoje está acontecendo o contrário, né? As pessoas estão se vestindo de orgulho e se sentem honradas em ter ascendência judaica, e muitos até retomam o judaísmo agora, em pleno século XXI, quando descobrem esse passado. A própria lei portuguesa de cidadania reconhecendo os direitos dos judeus que foram expulsos. Então, você tem um momento atual do judaísmo muito interessante, em que as pessoas que não são mais judias, mas que descobrem essa ascendência, têm orgulho. Nesse período de estudo de Evaldo Cabral de Mello, era o contrário, né? As famílias tinham vergonha de ter antepassados judeus, tentavam encobrir esse defeito de sangue, né? Esse vício de judaísmo que havia entre os portugueses, que queriam se considerar, né? A aristocracia queria se considerar cristã velha pura, né? Borges da Fonseca, em seu livro, sua obra monumental chamada Nobiliarquia Portuguesa, ele procura esconder, né, a cristanovice de algumas famílias tradicionais e acaba contribuindo muito para a pesquisa moderna em termos de dar pistas de que havia exatamente o contrário. Havia cristanovice em praticamente toda a nossa aristocracia, a aristocracia sempre entre aspas, não era exatamente a mesma aristocracia portuguesa, mas a local aqui em Pernambuco. Então, se no momento havia esse encobrimento, hoje nós temos um momento que as famílias descobrem com orgulho o passado judaico. Bom, né? Bom que seja assim. Renato Wekechemi. Renato. Boa noite. Eu queria perguntar sobre Fernando de Noronha.
pelo que eu entendi, você disse que Fernando Noronha não morou no Brasil. O livro do Laurentino Gomes, acho que é o volume 2, fala que Fernando Noronha possuía, inclusive, era sócio de navios negreiros. E fala que Fernando Noronha era cristão novo. Você tem alguma informação sobre isso? Sim, Fernando Noronha. Desculpa, a segunda Não, pergunta pode falar. O que se sabe dos, vamos dizer, cristãos novos aqui no Brasil de possuírem escravos ou não? Os judeus Muito boa pergunta, pergunta boa, sensível, importante. Fernando Noronha não foi muito negreiro, não, porque é um período ainda muito embrionário, a mão de obra era praticamente toda indígena, mas suas rotas comerciais eram um consórcio, na verdade. Quando a gente fala de Fernando Noronha, ele representa um consórcio cuja maioria, inclusive, não era cristã nova, como muitos poderiam pensar. O próprio Evaldo Cabral de Melo tem considerações muito interessantes a respeito. Então, assim, Fernando Noronha não morou no Brasil, isso é verdade. Se teve algum navio negreiro da corporação, né, em que ele coordenava, provavelmente muito incipiente, porque ainda não é exatamente o período negreiro. Tá? Sobre Fernando Noronha, você falou ainda uma outra coisinha. Eu perguntei se os judeus possuíam escravos aqui no Brasil. Sim, né? não. Aí, veja bem, isso, o período de Fernando Noronha um período ainda um pouquinho anterior a esse momento que, sim, os judeus participam intensamente das rotas comerciais, não só de açúcar, como de mão de obra escrava que vinha da África. E isso se acentua um pouco no período holandês, com a grande expansão e a necessidade, porque quando os holandeses chegam, os portugueses destroem, né? Os pernambucanos destroem os engenhos. Então, os holandeses, ao chegar em Pernambuco, os primeiros anos é de reconstrução intensa, né? Tanto da lavoura canavieira como dos engenhos de açúcar. E toda essa cadeia produtiva nas origens que estava destruída. Então, há, sim, um tráfico intenso de negros escravos para o Brasil e os judeus também participam. Não é exclusividade judaica, eu diria que nessa participação tem judeus participando, cristãos velhos, católicos portugueses participando e calvinistas holandeses participando. Então, era um momento, né, do desenvolvimento pré-capitalista e depois capitalista em cheio, porque o método holandês já era bem mais avançado em relação ao o rudimentar capitalismo praticado pelos portugueses no período anterior, mas sim, os judeus estão presentes no comércio de negros e tinham escravos, sim, em seus engenhos no Brasil, tanto no período pré-holandês quanto, principalmente, no período holandês. Não exclusividade judaica, mas também por católicos e calvinistas. Tá? Mas é importante, né, lembrar que a turma vinha, né, com uma certa avidez que, para a época, né, talvez fosse considerada aceitável, mas claro que, à luz da nossa moralidade, seria algo impensável. Obrigado pela pergunta, Renato. Obrigado. Onildo Moreno. Onildo, abre seu microfone, por favor. Alô? Opa. Onildo está parecendo aquele personagem da propaganda, Onildo congelou. Né, do 5G. Acho que ele congelou, acho que ele perdeu o sinal. Congelou, perdeu Onildo. O sinal. Propaganda do 5G. Voltou, né? Vai ter que fazer um plano novo. É melhor o Jader. Tá congelado. O seu sinal está ruim. Dá para ouvir? Agora acho que melhorou. Agora sim, vai. Escutamos. Pode falar, Onildo. Acho que ele está sem sinal. Acho que ele está sem sinal. Não Passa para o próximo. Passa para o Jader. Vamos usar o Jader. Jader, querido, nosso querido Jader, eu só vou fazer um segundinho para falar que ele foi o nosso primeiro palestrante convidado aqui do Seguros e Pensões. Jader, meu querido amigo, fico muito feliz de você estar aqui com a gente essa noite. Obrigado, Suzana.
cumprimentar você, Moisés, Beto, né, pela iniciativa de trazer Jacques. Eu acho que foi um momento muito importante, né? E cumprimentar Jacques pela palestra dele de hoje. Ele esteve recentemente conosco na Carral do Sul de Israel, dando um curso. E eu queria aproveitar só esse momento para convidar todos vocês que estão aqui e dentro dessa temática para o Festival da Cultura Judaica, que teremos, 31º festival, que vai ser em 6 de novembro, em frente à Carral do Sul de Israel, e com a temática Sfarad, da Península Ibérica para o mundo. Então, vai ser um dia de música, dança, cultura. Jacques já está mais do que convocado para estar com a gente também nesse momento e fazer esse convite. Quem quiser vir a Recife, quem ainda não conhece a Carral do Sul de Israel, venha no princípio de novembro se confraternizar com a gente no festival. Legal. Boa noite. Que maravilha, Jade. Não vou, não, porque quando eu fui a Recife, a última vez que me encontrei contigo, tu me deu um porre que eu nunca esqueci. Eu já esqueci. Eu não esqueci nunca mais. Vou chamar o Walter. Tu lembra disso, Jada? Rapaz, a gente vai ficando mais velho e esquece de algumas coisas, sabe? Acho que faz tempo isso, né? Isso deve ter mais ou menos uns 45 anos, mais ou menos. Somente. Olha, pelo que eu conheço do Jader, ele não é de tomar porre, não, viu? Eu estava de fraldas ainda nessa época. Nessa época você tinha acabado passando vestibular, você e Milton tinham acabado passando vestibular. Eu tô começando a lembrar, a gente terminou num café da manhã no hotel. Acho que foi uma coisa por aí. Não vou entrar em detalhes, não, melhor não. Eu vou chamar o Onildo, que eu acho que agora melhorou o microfone dele. Onildo? Boa noite. Boa noite, Onildo. Acho que agora a gente vai conseguir te ouvir. Tá ouvindo aí? Estão ouvindo? Sim. Sim. Bom, só queria agradecer a oportunidade do professor estar dando essa palestra. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Estamos lhe escutando. Pode falar. Ótima palestra, professor. Parabéns. Parabéns pelo livro. Obrigado, Anildo. Viu? E depois eu queria que houvesse outro momento desse para o senhor falar da Martim Júnior. Certo. Século XX, né? Século XX, Martim Júnior, a sinagoga da Martim Júnior, século XX. Está no livro. Pronto. Tá, obrigado, professor. Valeu. E obrigado. É isso aí. Parabéns. Chama aí, boa noite. Walter Antunes. Eu posso ajudar alguma coisa amanhã você. Walter? Oi, estou aqui. Opa, pode falar. Espera só um minutinho que eu vou desligar o microfone aqui. Um minuto, só um minuto. Pode falar, Walter. Oi, professor. Primeiro, parabenizar pela palestra, né? E segundo, só para saber se o senhor tem ideia quando que o livro vai sair. Bom, o livro está na editora, né? E não depende mais de mim, mas a promessa deles é que até outubro o livro vai ser lançado. É um livro volumoso, é um livro trabalhoso, de fato, a diagramação, a revisão, com muitas imagens, né? Tem o trabalho de imagem, mas eu acredito que em outubro devemos ter esse livro lançado, Walter. Obrigado pela pergunta. Certamente um estará guardado para você, viu? Opa, tá bom. É só entregar para o professor Jader. Pronto. Um abraço. Valeu. Okay. Vou chamar o Joelson agora. Joelson. Jacques, o que teria acontecido se os holandeses ganhassem a guerra? O Brasil seria melhor? Essa pergunta é boa, é muito lançada. Existe essa ideia de que Pernambuco, principalmente, né, teria sido mais desenvolvido. As evidências do mundo em termos de colonização holandesa mostram que não teria sido assim. Em particular, a administração Maurício Nassau, os holandeses ficaram 24 anos. Esse é um debate que, por exemplo, no Instituto Arqueológico, né, do qual eu faço parte,
o Instituto Arqueológico Histórico Geográfico Pernambucano, uma entidade fundada em 1862, para você ter uma ideia da tradição desse instituto, um guardião, digamos assim, das relíquias, né, da história pernambucana. Tem um museu aberto, inclusive a visitação na Rua do Hospício, a visitas. Visitação é um termo meio inquisitorial, né? Aberto a visitas. E a gente debate muito isso, né? Porque tem a ala do Instituto que é pró-holandesa, né? Gosta dessa parte, torce, né? Torceria pela presença holandesa. E tem a ala lusitana, que está satisfeita com a presença, com a retomada dos territórios pelos luso-pernambucanos. Então, esse é um debate longo, etc., mas converge a ideia de que não, Joelson, não teria sido melhor. A gente não consegue retroceder, não é? Nem a vida, nem a história, para fazer novos ensaios e escolher o melhor. Quem dizia isso era Milan Kundera, em A Insustentável Leveza do Ser. Não é? Então, a gente não conseguiria retroceder, né, e fazer uma avaliação. Mas, a priori, observando, né, as outras colonizações, as outras colônias holandesas acontecidas mundo afora, né, na Ásia, na Oceânia, aqui na América do Sul, né, a própria Guiana, ex-Guiana holandesa, chamada Suriname atualmente, demonstram que ilhas, né, das Antilhas, a Indonésia, demonstram que não dá para se chegar a essa conclusão. Porém, eu estava falando, os holandeses ficaram 24 anos, né, no Brasil holandês, particularmente em Pernambuco e no Recife, o último reduto antes de serem expulsos definitivamente através de um sítio em que os judeus, inclusive, ficaram sitiados junto com os holandeses, sofrendo bastante, praticamente sem ter comida até a rendição final, quando pegam as embarcações e voltam para a Holanda, para o Caribe ou os 23 da América do Norte, já falados aqui. Mas, assim, durante os 24 anos, você tem o período nassoviano, de Maurício de Nassau. Esse, sim, acaba gerando, assim, porque o que Maurício de Nassau fez em Pernambuco, uma região super remota, né? Imagino, que era as distâncias, né, para a Europa, etc. O que ele fez em Pernambuco, em termos de desenvolvimento e a administração comercial política dele, foi muito boa também, embora ele gastasse muito dinheiro, né, fosse considerado perdulário pela WIC, pela Companhia das Índias Ocidentais, mas, assim, esses 7 anos de Maurício Nassau, aí eu não tenho dúvida, se Maurício Nassau conseguisse, né, viver durante 100 ou 200 anos, né, e comandasse a colonização holandesa em Pernambuco, talvez aí sim você tivesse razão ao dizer que teria sido melhor. Mas, assim, ele ficou 7 anos e retornou à Holanda exatamente por estar comprometido, muito comprometido com o desenvolvimento cultural, social da cidade, e isso que nos deixa essa ideia de que teria sido melhor com os holandeses. Mas, assim, fora do período nassoviano, a administração holandesa não foi das melhores, não. Tá? E a colonização holandesa em diversas partes do planeta também não pode ser considerada exemplar. Tá bom? Ok. Gente, olha aqui nós, querido Jacques, 2 horas, já estamos com 2 horas e pouco. Eu não senti, viu, Moisés? Não, nem nós. Nós ficaríamos muito mais, tanto que eu já peguei até o sotaque. Eu quero te agradecer, já com sotaque pernambucano, esse tempo, tá ótimo. essa tua fala maravilhosa. Você pode trabalhar na nova novela das deu. 6. Eu passo para você a palavra, você dá a tua mensagem final de hoje, nunca ela é final, e depois eu volto para convidar todos vocês para a nossa próxima palestra, segunda-feira que vem. A fala é tua, com, sem sotaque, como você quiser, porque hoje, rigorosamente, Pernambuco brilhou. Parabéns a você, parabéns a todos que ficaram até agora. Nós começamos num outro horário por vários motivos. Só quero fazer uma pergunta. Eu estou muito curioso. Fanny Koifman, você botou Santo André. É Santo André da Bahia? Ela não me ouve.
Não, eu estou vendo ali o nome dela, Fanny Koifman, Santo André, Bahia, mas então deixa, curiosidade geográfica, que eu tenho um carinho por essa vila de pescadores no sul da Bahia. Santo André da Bahia, é Santo André do estado de São Paulo. Ah, bom, desculpa. Eu e a Fanny somos da mesma cidade. Ah, estou vendo Santo André. Tudo bem. Ok, desculpe, a fala é tua. Mais uma vez, obrigado, Jacques. Depois eu volto. Olha, Moisés, você flash. Muito obrigado mesmo, agradecer a oportunidade. Vejo presença de pessoas muito queridas. A nossa presidente do Instituto Arqueológico, Margarida Cantarelli, está presente. Muito bem. Outros colegas não dá, infelizmente eu não consigo, né, ver todo mundo, mas tenho certeza de que aqueles que participaram conosco nessa noitada guardarão uma página importante, né, dessa história dos judeus de Pernambuco e do Nordeste e do Brasil. Então, assim, em resumo, um muito obrigado de coração. Muito obrigado a você, em nome do nosso grupo, do Segundas Intenções. O nosso próximo Segundas Intenções vai receber a autora e o diretor da peça O Homem do Planeta Auschwitz. A autora Miriam Alfim e o diretor Ari Kozlov vão nos contar detalhes do embate entre o escritor Yeriel Dinur, sobrevivente do Holocausto, e a filósofa Hannah Arendt. A peça busca entender o ódio que leva homens a matarem seus semelhantes e a se distanciarem de um convívio justo e digno, que, por fim, os classifique como seres verdadeiramente humanos. Para a autora Miriam Alfim, membro da Academia Carioca de Letras e do Pen Club do Brasil, a peça O Homem do Planeta Auschwitz, que volta a ser encenada agora em setembro, nos remete a 6 milhões de histórias para contar nos palcos. Essa é a terceira parceria com Ari Kozlov, diretor de mais de 35 trabalhos no Brasil e no exterior. Para quem já assistiu ou pretende assistir, uma ótima oportunidade para poder interagir com a autora e o diretor sobre a temática da peça. Lembrar para nunca esquecer. Todos já convidados, não percam, segunda-feira, dia 29, 9 horas, aí já no horário. Muito, muito obrigado a todos. Um abraço especial e especialíssimo ao Jacques Ribbenboim. Até a próxima, fiquem bem, a Gute Nacht e Schlaf Gesundheit.